Escolas de Jaraguá do Sul participam de sessão na Câmara de Vereadores. Câmara.com realiza palestra em 2 escolas de Jaraguá. Vereador ressalta a distribuição do saco verde. Vereadores aprovam moção de apelo que pede recursos para a área da saúde. Esses assuntos você vai rever a partir de agora no Câmara em Destaque. E nessa semana os vereadores aprovaram uma moção que pede recursos para a área da saúde aqui em Jaraguá. A moção de apelo é de autoria do vereador Jackson de Ávila, subscrita também pelos vereadores Ademar Winter, Anderson Kastner, Arlindo Rincos, Celestino Klinkowski, Eugênio Jurazek e Isair Moser. Os vereadores apelam para que sejam viabilizados recursos na ordem de R$3 milhões para a Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul, com o objetivo de atender a demanda de cirurgias de alta e média complexidade, assim como a realização de exames de imagem, em parceria com os hospitais São José e Jaraguá. E o Câmara.com esteve na escola Júlio Karsten no começo da semana. Na segunda-feira, dia 7, no período noturno, a equipe da Câmara de Vereadores esteve na Escola de Educação Básica Júlio Karsten, no bairro Rural, para a realização da palestra do programa Câmara.com Você. Cerca de 130 alunos de 4 turmas do 3º ano do ensino médio participaram desse momento. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as funções da Câmara de Vereadores e entender quais são as atribuições dos parlamentares. Os alunos ainda puderam discutir sobre a situação política do país e compreender que a política faz parte da vida de todos, pois ela está presente na escola, na igreja, na família, ou seja, a política movimenta o mundo. Para o aluno André Ferreira, a palestra foi importante para esclarecer quais são as verdadeiras atribuições dos vereadores. A gente não sabe o que o vereador faz. Ele faz um monte de promessa para a gente, que vai asfaltar a rua, que vai fazer isso, fazer aquilo, mas a maioria das pessoas não tem essa consciência de lei que as pessoas, outras pessoas mais estudadas têm, né? Então eu acho que é importante para a gente rever, para a gente repensar em quem a gente está colocando lá dentro, para a gente repensar nos partidos, para ver qual partido é melhor para a gente, qual vereador é melhor para o município. Juliana Pereira disse que foi interessante conhecer mais sobre política, direitos e deveres dos cidadãos. Achei muito importante para a gente conhecer um pouco da política, um outro lado da política, porque nós cobramos muito os nossos direitos e às vezes esquecemos os deveres também. Lucas Campos, que é surdo, também acompanhou a palestra com auxílio da linguagem de sinais. Ao final, fez questão de dar sua opinião sobre o encontro. Eu gostei da palestra, ele explicou bastante sobre o voto, sobre várias coisas boas, sobre o Brasil, o que eu quero para o futuro, mudança. Mas é difícil, político, responsabilidades, é bastante difícil. Mas eu gostei bastante. Esses alunos virão à Câmara de Vereadores no dia 12 de junho para acompanharem o trabalho dos vereadores durante a sessão ordinária, momento que terão a oportunidade também de apresentar algumas solicitações de melhorias para suas comunidades. A escola aqui de Jaraguá do Sul participou de uma sessão aqui na Câmara de Vereadores. Alunos do programa Câmara.com Você participaram da sessão ordinária desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Os estudantes das escolas Alvino Tribés, Elza Granzotto Ferraz e Lino Floriani lotaram o plenário da Câmara Municipal. Os alunos tiveram a oportunidade de usar a tribuna e apresentar as reivindicações da comunidade aos parlamentares. Neste ano, 20 escolas das redes estadual, federal e particular de ensino de Jaraguá do Sul participarão do programa, abrangendo cerca de 1.700 estudantes. O programa Câmara.com Você esteve no Colégio Marista. Cerca de 32 alunos do ensino médio do Colégio Marista São Luís participaram na segunda-feira, dia 7 de maio, da palestra do programa Câmara.com Você. A equipe da Câmara de Vereadores apresentou aos estudantes o funcionamento do Poder Legislativo, enfatizando as competências dos vereadores. Também tiveram a oportunidade de conversar sobre a importância do voto e dicas para que esse exercício de cidadania seja realizado de forma consciente. Os estudantes perceberam que o essencial na política é o acompanhamento das ações dos ocupantes de cargos eletivos,
principalmente do Legislativo, e que este acompanhamento pode acontecer de diversas formas, através das redes sociais, dos sites oficiais e dos noticiários. O aluno Nicolas Baumli achou bastante válida a palestra. Normalmente as pessoas têm uma visão superficial sobre o que é política. É corrupção, é gasto, mas é uma coisa mais aprofundada, porque você pode ter, a partir de coisas significativas, você pode ter uma participação, sabe? Não precisa ser uma coisa grandiosa, uma coisa pequena no dia a dia pode, né, mudar o cenário do país, né, que está em crise, etc. Vários problemas. Então a mudança se faz a cada dia, a cada minuto. Essa turma acompanhará uma sessão na Câmara de Vereadores no mês de junho, oportunidade para utilizar a tribuna para realizar algumas reivindicações aos vereadores. Celestino Klinkowski divulgou o programa que está sendo realizado desde a última quinta-feira, com a distribuição dos sacos verdes nas residências da cidade. O vereador convocou a sociedade a abraçar o projeto e ajudar na reciclagem do lixo. O vereador pede melhorias nos cemitérios aqui de Jaraguá do Sul. Jaime Negerbon pediu ao líder de governo Pedro Garcia que levasse ao executivo a preocupação da comunidade do bairro Chico de Paulo, que pede melhorias no cemitério do bairro. Conforme ele, o acesso ao cemitério é muito íngreme e as pessoas têm dificuldade de subi-lo. E o líder de governo, Pedro Garcia, informou durante a semana os demais parlamentares sobre como está o processo de pavimentação de RIs, ruas irregulares aqui do município. Pedro Garcia informou que a prefeitura já concluiu o processo licitatório para concretar as ruas irregulares que estão sendo regularizadas. Ele ressaltou que recebeu uma cópia do pregão e avisou que somente as RIs que estão em processo de regularização fundiária serão beneficiadas. Os trabalhos devem começar em breve. O vereador pede faixa elevada na rua Manuel Francisco da Costa. Ele alerta que o local é de difícil travessia à noite e a faixa vai fazer com que o trânsito flua com menos velocidade, proporcionando mais segurança. Além disso, Gruner parabenizou o executivo pela substituição de todos os radares de 40 km por hora por faixas elevadas, que para ele oferecem muito mais segurança. Ele também fez indicações para faixas de pedestre elevadas nas ruas Pastor Alberto Schneider, na Barra do Rio Cerro, e Adolfo Antônio Emendefer, na Barra do Rio Molha. O vereador pediu contratação de mais médicos para os postos de saúde aqui de Jaraguá. Na sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Arlindo Rincos pediu ao executivo que realize concurso para a contratação de médicos no município. Ele alega que a falta desses profissionais está causando uma maior demora nas filas para consultas e cirurgias. O presidente da Câmara de Vereadores, Anderson Kastner, pediu durante a semana a revisão de pavers aqui no município. O presidente do Legislativo, Anderson Kastner, propôs uma indicação ao Executivo na sessão ordinária desta terça-feira para que reveja a forma de colocação de paver nas calçadas do município. O vereador entende que o paver é importante na questão ambiental, por absorver mais as águas das chuvas e agredir menos o meio ambiente. Porém, ele alerta que, em Jaraguá do Sul, esses calçamentos estão sendo tomados pelo mato. Kastner afirma que já conversou com algumas pessoas que entendem do assunto e que elas relataram que o problema pode ser solucionado com uma adequação no material utilizado na base deste paver. A indicação foi aprovada por unanimidade e enviada ao Executivo. E a Câmara Mirim teve sessão ordinária nessa semana com várias matérias apreciadas. Os vereadores mirins de Jaraguá do Sul realizaram a terceira sessão ordinária da legislatura de 2018 nesta quarta-feira no plenário da Câmara Municipal. Entre as matérias aprovadas estão as indicações para melhorias em locais da cidade. A vereadora mirim Gabriela Kopke pediu, através de uma indicação, que o Executivo Municipal providencie melhorias no estacionamento do
PAMA do bairro Chernevski. O mirim Raul Vieira apresentou uma indicação para uma área de lazer no bairro Jaraguá Esquerdo, com espaços para a prática de esporte, playground e convívio familiar. A jovem Lara Raíssa da Luz solicitou ao secretário de Educação Rogério Jung o envio de informações acerca de reformas na quadra de esportes da Escola Municipal de Educação Básica Helmut Guilherme Duve, no bairro Rio da Luz. Outro requerimento foi o da vereadora Clara de Jesus Pereira, que pediu informações da Diretoria de Trânsito e Transporte sobre a instalação de semáforo na saída da ponte que liga os bairros Hall e Amizade. Um dos assuntos abordados na Câmara Mirim foi o tema racismo. A vereadora mirim Pamela Faustino usou a tribuna da Câmara de Vereadores na sessão desta quarta-feira para falar sobre racismo e suas consequências para os negros na sociedade brasileira. A jovem afirmou que o racismo está concebido na construção mental do povo brasileiro e que as pessoas o operam antes mesmo de qualquer reflexão. Pamela ainda recitou um de seus poemas. Desde pequena eu sofri racismo na escola e eu escrevi minha realidade. É algo que eu já sofri, que eu já vi muitas pessoas sofrerem. É um assunto que deve ser discutido. Por mais que as pessoas já estão cansadas de ouvir sobre racismo, é algo que ainda acontece. Então eu acho de suma importância esse assunto ser levado em todo lugar e ser uma forma de combater. E a Câmara Mirim quer disciplinar a participação de escolas durante as sessões. Tramita na Câmara de Vereadores o projeto de resolução número 1 de 2018, de autoria da mesa diretora da Câmara Mirim, que busca disciplinar a participação de escolas na palavra livre durante a realização de sessão ordinária dos vereadores mirins. A proposição ressalta que durante a realização das sessões ordinárias da Câmara Mirim, sempre que houver a presença de escolas e seus respectivos alunos, poderá, caso seja de interesse, um representante da escola fazer uso da tribuna durante o período destinado à palavra livre. Esse projeto é muito importante para a formação de um novo cidadão e esse projeto, a importância dele é que as escolas elas saibam o que está acontecendo na Câmara Mirim, que elas possam visitar, possam apresentar seus projetos, suas ações na escola, e eu acho que isso é muito importante. E o sistema de estacionamento rotativo aqui do município foi tema de reclamação na sessão da quinta-feira. Isair Moser deixou sua indignação contra o estacionamento rotativo de Jaraguá do Sul. Segundo ele, nesta quarta-feira, sua nora deixou o carro estacionado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no centro da cidade, mas passou mal e precisou ser levada a um hospital. O veículo foi recolhido pelo guincho e levado ao pátio do bairro Nereu Ramos por ter passado 3 horas do horário permitido. O vereador sugeriu que os parlamentares revissem as regras do estacionamento rotativo na cidade. O Dia do Campo foi lembrado na Câmara de Vereadores. Eugênio Girazek celebrou a data comemorada neste 10 de maio. O vereador ressaltou a importância que a agricultura, a agropecuária e as atividades relacionadas ao campo têm para o país. Ademar Winter levou à tribuna o pedido dos moradores da rua Concórdia, no bairro Barra do Rio Cerro. Ele afirma que os munícipes pedem que a via seja asfaltada e que, inclusive, já se dispuseram a pagar a contribuição de melhoria. Winter também pediu ao líder de governo Pedro Garcia que alertasse o executivo para dar atenção à comunidade Pedra Branca, no bairro Rio Cerro I. O vereador Ronaldo Magal demonstrou preocupação nesta semana com a falta de médicos em um posto de saúde no bairro Amizade. Falando com uma enfermeira Andressa do posto de saúde do Amizade, percebi nela assim, uma grande preocupação com relação aos médicos. Nós tínhamos 3 médicos naquele posto de saúde e agora nós estamos com uma médica só. Essa médica pediu, agora ela está de férias, que é direito dela, e até o dia 27 de maio,
e aí agora nós estamos sem um médico naquele posto de saúde. E as atividades do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, foram abordados na Tribuna Popular da Câmara na sessão da quinta-feira. Segundo o supervisor regional Luiz Carlos Uller, a entidade integra os jovens ao mercado de trabalho, oportunidade que faz a diferença para muitos adolescentes que estão em busca do primeiro emprego. Muitos empresários aqui em Jaraguá do Sul, que é uma cidade pujante na área industrial, gostariam ou querem dar uma oportunidade de estágio ou para o mundo do jovem aprendiz, só que talvez não saibam como fazer isso. Então, o CIE tem uma unidade montada em Jaraguá do Sul. Nós estamos na Avenida Marechal Deodoro, junto ao prédio administrativo da Marcato, térreo. Então, se o empresário de Jaraguá do Sul tiver a necessidade ou quiser saber como fazer, dar a oportunidade para um estagiário, para um jovem aprendiz, nós temos os nossos técnicos, os nossos consultores que podem ir até a empresa e tirar todas as dúvidas para como fazer isso acontecer. O jovem também da comunidade que quiser fazer o seu cadastro na nossa instituição, ele pode comparecer ao nosso escritório, não tem custo nenhum, faz um cadastro e ele fica à disposição para as entrevistas. O vereador Marcelino Carlos Gruner também ressaltou a importância do Centro de Integração. Afirmou, inclusive, que iniciou no mercado de trabalho através de um estágio. O estágio hoje é a primeira porta que o jovem tem de emprego. As empresas cobram experiência, querem um pouco de expertise, mas se não der oportunidade para eles, não vão ter. Ou vão ter que pagar para esse profissional se profissionalizar. Então, eu acredito que o estágio hoje e o próprio aluno aprendiz é a porta de entrada do jovem no emprego, na indústria, no comércio, qualquer segmento produtivo da nossa sociedade. Você acompanhou os principais destaques da semana aqui na Câmara de Vereadores. Até a nossa próxima edição.